Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura e voltando os nossos olhos para o mercado externo. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre esse assunto é o Pedro Stick, que é analista de proteína animal da Headpoint Global Marketing. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Letícia, bom dia, obrigado, bom dia a todos que nos ouvem. Pedro, vamos começar falando a respeito da questão da China, né, que é o nosso principal parceiro comercial quando a gente fala em exportação de carne suína. Nos últimos meses, a gente tem visto um certo arrefecimento, né, nas nossas exportações de carne suína, e analistas pontuam isso como sendo a China menos presente no mercado, inclusive os preços pagos pela tonelada um pouco mais baixos. O que está gerando essa relação, essa dinâmica de mercado? Bom, Letícia, o que a gente tem já há 4 anos, o mercado de proteínas animais, como ele é muito ligado ao consumidor final, ele em termos de demanda, ele é relativamente bem comportado. Então, num dado ano, você não consome muito mais ou muito menos carnes. Lógico, você pode trocar um pouco carnes mais baratas, dependendo da situação econômica, mas você não, em geral, você consome a mesma quantidade de carnes todo ano. Já há 4 anos, o que realmente balançou esse mercado foi a peste suína africana na China, que dizimou uma grande parte do rebanho do plantel de suínos na China, que é a carne preferencial deles. E mesmo agora, depois de 4 anos, a gente continua falando disso, só que agora muito mais da perspectiva de recuperação. Então, já desde o ano passado, a China vem recuperando o plantel num ritmo muito forte. Esse ano, eles inclusive passaram o nível de rebanho pré-peste suína africana, então eles já estão, então a peste suína africana começou lá em 2018, eles já estão num nível de rebanho próximo do que era em 2015, um pouco antes ainda, então um nível de rebanho bem significativo, e isso chegou até um ponto de sobre-oferta do mercado. Então, o preço, muito na contramão do que a gente vê para quase todas as outras commodities, preço inflacionário, etc. O preço de porco na China despencou porque agora você tem um rebanho extremamente grande. Você teve um outro ponto também, que é a consolidação do setor. Então, você teve uma crise muito grande nesse setor da China e quem estava mais preparado, quem tinha mais recursos para sobreviver, acabou ficando, e os que eram menores, não tinham tantos recursos, mais familiar, acabaram saindo desse mercado. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, e agora a gente está vendo, mesmo que no ano passado a gente já vinha vendo o rebanho se recuperando muito fortemente, o nível de abate ainda não tinha subido. E agora o rebanho já se estabilizou, já chegou num nível que parece que ele não vai passar, o mercado já tem uma sobreoferta no mercado, e por isso o preço na China despencou, e aí a necessidade de importação deles também despencou, né? E aí, nesse sentido, então, Pedro, a gente deve ver as nossas exportações de carne suína caindo agora nos próximos meses, ou não? A China ainda deve manter um certo volume de importação, porque a gente sabe que a segurança alimentar é algo que é extremamente precioso para o governo chinês, né? Eles têm os estoques estatais de carne suína. Como que deve ficar a nossa perspectiva, né, dessa nossa relação comercial com a China? Nos próximos 2 anos, a gente vê as exportações da China caindo bastante. Então, atualmente, eu trouxe aqui os números, a gente hoje viu, em 2021, a gente viu eles importando algo em torno de 8 milhões de toneladas, 7,8, e aí, para 2022, a gente está projetando algo em torno de 6,9, ainda muito acima do que eles normalmente importariam, que seria algo próximo de 1, 2, isso para a peste suína africana. O que a gente vê para frente? Então, nesses próximos 3 anos, as importações caindo drasticamente, em torno de 1 milhão de toneladas por ano, elas provavelmente se estabilizam em algo um pouco acima do que era normal pré-peste suína africana, exatamente por isso que você falou. Só que, especificamente, as exportações de suíno vão ser as que mais vão sofrer, porque é a proteína que mais está se recuperando na China, é a proteína que eles mais consomem, mas é também a que mais se recupera em produção. A gente vê algo interessante acontecendo nas importações, por exemplo, de carne bovina. Por quê? A China não produz muita carne bovina,
E devido à falta de carne suína durante esses anos, muitos chineses foram obrigados a migrar para outras carnes para suprir sua necessidade. E a gente vê nem toda essa demanda que migrou para a carne suína voltando para a carne bovina imediatamente. E como eles não produzem, a gente vê essas importações de carne bovina um pouco mais resilientes. Foi até o que a gente viu agora em janeiro e também em fevereiro, com exportações bem fortes após o levantamento das restrições dos casos de vaca louca, né? Então, as exportações de carne suína especificamente são as que mais vão sofrer nessa queda das importações chinesas. E aí, o que a gente pode esperar, Pedro? A gente tem, então, essa dependência muito grande, né, dessa nossa relação comercial com a China, especificamente para a carne suína. O que a gente tem num horizonte, né? Temos alguns outros mercados que possam ser prospectados ou mercados que a gente já tenha parceria e que podem aumentar, que tem potencial para aumentar as compras, e como que essa redução da China pode nos afetar aqui no mercado interno, então, tendo essa sobreoferta, né, uma vez que a China, então, tem essa perspectiva de reduzir as importações. Tá certo. Olha, a maior parte do consumo de carnes no mundo, ela fica muito, tá tudo muito ligado à população, então a quantidade de gente em um determinado lugar e a renda per capita, porque carne dentro do prato de uma pessoa é uma das partes mais caras. Onde a gente tem muita concentração dessas duas variáveis é na Ásia. Tá? Então, os principais consumidores os principais importadores estão todos lá. Então, após China, a gente tem Japão, a gente tem Hong Kong. Se a gente pegar 2021, a China, na carne de porco especificamente, ela representou algo aí em torno, então, pensando, agora a gente está em janeiro de 2021, ela representou algo em torno aí de 31 mil toneladas de carne. O próximo, que seria Hong Kong, foi 4 mil toneladas. Então, assim, existem mercados que a gente pode atingir, mas essa demanda que veio da China ao longo desses anos, ela não é uma demanda que estava em algum lugar e migrou para o Brasil. Ela é uma demanda que apareceu devido a um choque de produção, e esse choque de produção não está mais lá. Então, sim, existem mercados que a gente pode crescer, mas é uma demanda que realmente, entre algumas aspas, desapareceu. Assim, ela não vai existir mais porque ela apareceu para começo de conversa devido a esse choque de produção. E quais seriam os mercados mais promissores, Pedro? Tanto aqueles que já adquirem a nossa carne suína, quanto outros mercados que ainda não têm essa nossa parceria comercial, mas que com um trabalho, né, das organizações e do governo brasileiro poderiam passar a ter, então, esse comércio, né, de carne suína. No ano passado a gente teve até a conversa, né, nesse ponto que você está tocando, a gente teve até a conversa sobre a Rússia, né, que passaria a importar carnes e isso gerou algum conforto de que levaria a uma compensação dessa falta de demanda chinesa. O que a gente analisa hoje aqui é que, por exemplo, no caso específico da Rússia, ela importa por ano aí algo em torno de 500 a 700 mil toneladas. Ela já chegou a importar mais no passado, mas o nível de produção dela aumentou, e aí por isso ela passou a precisar importar menos, então já faz uns 3, 4 anos que ela importa mais ou menos nesse nível. E dessa quantidade, já 143 mil toneladas vem para o Brasil, principalmente carne de frango. Então, assim, dada essa notícia específica e, né, principalmente agora, porque a gente tem toda essa questão geopolítica em torno desse assunto, é algo que tem a gente não sabe como vai ficar. O governo brasileiro até agora não se posicionou. A gente não sabe qual vai ser a posição, se isso vai impactar ou postergar essa possibilidade que a gente tinha na mesa, mas não é uma possibilidade que vai conseguir
compensar totalmente essa falta também. Então, seria algo aí, para total de carnes, né? Porco, boi e frango. Seria algo, se toda a demanda russa viesse para o Brasil, seria algo em torno de 600 mil toneladas, distribuídas entre entre os três principais tipos de carne, que seria mais ou menos 8% das nossas exportações. Hoje eles já exportam 2%. Então, tem um efeito de compensação, mas é um efeito limitado também. Era exatamente essa questão que eu queria abordar com você, Pedro, né, a gente saindo então do assunto China e entrando então na Rússia, né? Em novembro do ano passado, só para relembrar quem nos assiste, a Rússia anunciou que iria retomar a importação de carne suína e também de carne bovina aqui do Brasil, que estavam suspensas desde 2017, sob a alegação russa de que aqui no Brasil era utilizado a ractopamina, então, no trato dos animais. E é uma alegação que foi refutada aqui pelo setor produtivo brasileiro. E então, no ano passado, a Rússia fez esse anúncio, né, que são, então, 12 plantas frigoríficas, tanto de carne bovina e de carne suína, que passariam a exportar. E aí, com esse conflito geopolítico, eu queria saber mesmo, então, Pedro, como que fica, né? A gente está ainda no campo das promessas, isso está em suspenso, não teve nenhum anúncio por enquanto. Não, aparentemente nenhum anúncio. Eu acho que, né, é o nosso setor, a gente se preocupa com isso, mas provavelmente não é uma prioridade nesse momento, esse tema específico. A palavra sanção tem sido muito jogada, muito falada nos principais meios, porque os países ocidentais podem ou não aplicar contra a Rússia para tentar limitar, para tentar impactar o país e limitar os avanços. O Brasil não está nesse núcleo de países que estão mais envolvidos com a questão. Então, até agora não houve nenhum anúncio, a gente honestamente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que o principal se acontecer, ela não salva a pátria, digamos assim. Ela tem um impacto limitado, dado a quantidade de redução que a gente já tem vinda da China, que foi o principal comprador nesses últimos anos. Ao mesmo tempo, assim, não é que a gente vai, de novo, não é que a China vai voltar a comprar no mesmo nível que comprava para a China africana. Vai haver uma redução nos próximos anos. A gente estima o impacto hoje e para as exportações brasileiras em torno de 1 milhão de toneladas, exportações totais, de novo, por sofrer a maior parte desse choque. Frango, nem tanto, porque frango ainda tem um pouco, como o que o SDI lê hoje para a demanda mundial é que, exceto China, isso, né? Porque a China está reduzindo muito a importação de carne suína. Mas o resto do mundo vai aumentar as importações de carne de frango, devido à pandemia e a situação econômica do mundo, é uma carne mais barata, e vai reduzir ou ficar estável nas importações de carne de porco e boi. Então, essa é a leitura que a gente tem, e aí, como esse impacto maior dessa liberação da Rússia seria para suínos e bovinos, então também tem esse fator que ameniza o impacto. Mas eu acho que essa é a grande mensagem. A gente não sabe o que vai acontecer. Foi né, ontem, durante a noite, então ainda é cedo, e principalmente para um assunto que não é tanto, talvez, o principal foco no momento, principalmente 2 dias depois. Então, pode ser que a gente ainda tenha algum tempo entre ter essa clarificação do que vai acontecer, mas o grande ponto talvez não seja o suficiente para compensar essa outra falta que a gente vai ter. E pensando então, Pedro, nessa demanda menor que a China vai ter, então, pela carne suína brasileira, pensando nessa situação da Rússia, que, claro, né, não taparia essa lacuna, né, completamente que a China deixou, porque, obviamente, a demanda chinesa é algo monstruoso, é algo muito grande. O que a gente pode imaginar, então, para esse ano de 2022, aqui para o mercado interno? A gente sabe que a suinocultura
é uma atividade de ciclo longo, não é como na avicultura que você consegue modular, né, a demanda em relação à oferta de uma maneira mais rápida, mais eficaz. Mas a gente pode ver uma diminuição de produção aqui no Brasil para tentar equalizar essa questão da demanda, já que a gente já vê os suinocultores trabalhando no vermelho? Sim, é bastante provável que sim. Isso até é interessante, uma comparação, aproveitando que a gente já está falando aí de mercado interno, externo bastante. Isso até é interessante, uma comparação que a gente fez uma apresentação ontem entre Brasil e Estados Unidos. Porque no Brasil a gente tem uma parcela maior da demanda total brasileira indo para exportações. O mercado doméstico ainda é a maior parte, ainda é predominante, mas a participação das exportações na demanda total é maior em relação ao que é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, o mercado doméstico é muito mais predominante do que é aqui. Então, essa redução nas exportações, a gente ainda vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a produção total crescendo, porque ainda tem que suprir o mercado doméstico. No caso do Brasil, a gente já não vê assim. A produção, as exportações de suíno em relação a outras carnes representam uma parcela menor da demanda total. Então, outras carnes, por exemplo, frango é por volta dos 30%, suínos já é bem menos. Então, o mercado doméstico, a gente continua crescendo população, a gente não está no melhor momento econômico, mas o brasileiro já tem uma demanda per capita média bem estabilizada. Então, é difícil você ter um choque que realmente diminua o total de carnes que o brasileiro médio consome no ano, mas é lógico que você acaba optando por opções mais baratas numa situação econômica como a gente está agora. Então, essa redução das exportações, elas são amenizadas por um crescimento leve na demanda interna devido ao crescimento populacional. Então, é um crescimento orgânico totalmente esperado. Para a produção, a gente vê caindo em torno de 4 milhões de toneladas. Para carne suína, especificamente, caindo 200 mil toneladas. Desculpa, 400 mil toneladas, não 4 mil, perdão, 400 mil toneladas total, suínos, porco e frango, e para suínos uma redução de 200 mil toneladas, então de 4,7 para 4,5 esse ano, segundo as nossas estimativas. Então você vê que esse impacto, que é bastante significativo nas exportações, desculpa, acaba sendo amenizado um pouco pelo crescimento doméstico, mas é lógico. Aí você tem esse problema de preço, que é o dólar muito fraco, favorecendo muitas exportações, a demanda por exportação muito forte, o preço foi lá para cima. Agora, como é um mercado doméstico, a gente não está numa situação econômica tão boa no Brasil hoje. A gente tem o preço caindo. Talvez não tanto em volume, mas em preço a gente com certeza vai ter um impacto significativo. Já está tendo impacto significativo. Certo. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, então, esse overview, né? Tanto em relação ao mercado externo, quanto às perspectivas e impactos aqui também para o mercado interno. Muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia. Bom dia e bom dia a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Pedro Schick, que é analista de proteínas animais da Redpoint Global Markets, então trazendo para a gente essa visão a respeito da suinocultura na China, que vem diminuindo os volumes de carne suína importadas aqui do Brasil, o que preocupa, uma vez que as exportações brasileiras dessa proteína são majoritariamente direcionadas para a China, em torno de 60% a 70%, se a gente somar China e Hong Kong, que é um território autônomo da China, mas ainda está ali, né? Está junto. Então, a nossa exportação vai muito direcionada para esse mercado. E foi uma demanda, conforme o Pedro explicou, que veio muito rapidamente, uma vez que lá em meados de 2018 a China começou a ter problemas com a peste suína africana, rebanho praticamente dizimado, né, pela metade, e agora a China, né, nesse ano de 2021, principalmente, trabalhou muito fortemente para a recomposição desses plantéis e realmente conseguiu chegar, né, a níveis
crise da peste suína africana. Então, a gente vê a China menos presente aqui no mercado brasileiro, pagando menos também pela carne suína brasileira, e também os preços locais lá na China despencando porque há um excesso de oferta. Então, a gente tem todo esse cenário, e ainda por cima, a gente tem também uma questão de que nenhum outro mercado, nenhum outro país do mundo conseguiria suprir na integridade essa lacuna deixada pela China. E a gente traz também a informação por parte do Pedro a respeito da Rússia. Né? A gente lembrou aqui que no ano passado, no mês de novembro, a Rússia anunciou que voltaria a importar do Brasil carne suína e carne bovina, mas agora, com esse conflito geopolítico, né, entre Rússia e Ucrânia, essa questão das importações de carne suína e carne bovina deixa de ser uma prioridade, ainda não houve nenhum anúncio explicando como que deve ficar essa questão, então isso ainda está em suspenso. Então é algo que é para a gente observar, que é para a gente ficar de olho nessa dinâmica do mercado externo, porque, claro, isso pode mexer aqui com o mercado interno, a gente fica com um excedente de produção, a gente sabe que a suinocultura brasileira já vem trabalhando no vermelho, já vem com um excesso de oferta, com custos de produção em alta, temos também a questão cambial, agora dólar caindo, então tudo isso torna essa dinâmica do mercado externo para a carne suína brasileira muito nebulosa e é algo que a gente precisa acompanhar. Eu termino por aqui, mas não sai daqui que daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.